Romanos 6, de 15 a 18, diz a palavra de Deus: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Oremos pedindo a iluminação do Espírito de Deus para que possamos compreender a sua palavra. Apenas o Senhor pode nos dar entendimento, ó Deus, no sentido espiritual das palavras que o Senhor revelou através do apóstolo Paulo. Somente o Senhor pode esclarecer o nosso coração e nos mostrar de que maneira estas palavras se aplicam no nosso dia a dia. Nós pedimos que a exposição da Tua palavra nessa noite seja usada por Ti com esse propósito, que todos nós sejamos edificados, instruídos na verdade do Evangelho, através da pregação. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos na terceira parte da carta de Paulo aos Romanos. A carta é dividida em várias partes. Na primeira parte, Paulo trata da perdição de toda a raça humana, capítulos de 1 a 3. Depois ele fala da salvação e da justificação pela fé, metade do capítulo 3 até o capítulo 5. Depois ele fala da santificação, de que maneira os perdidos que foram salvos pela graça de Deus podem e devem viver aqui nesse mundo, que são os capítulos 6, 7 e 8. Depois ele fala sobre escatologia, ou seja, o papel da nação de Israel nos planos de Deus, que vai do capítulo 9 até o capítulo 11. E depois ele desenvolve alguns temas práticos para a vida da igreja, do capítulo 12 até o capítulo 15, terminando no 16, com uma série de saudações a pessoas que ele conhecia na igreja de Roma. Nós estamos então bem no meio da carta, na terceira parte que trata da santificação. E aqui na metade do capítulo 6, nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo uma coisa que ele gosta muito de fazer. É uma pergunta retórica. A pergunta retórica que ele costuma fazer, ele imagina uma pessoa que está escutando o que ele está dizendo e já antecipa a pergunta que aquela pessoa vai fazer quando ele terminar de falar. Então, meio que ele já esvazia os seus oponentes, já trazendo os questionamentos deles e dando uma resposta. Aqui no caso, Paulo tinha feito uma declaração no verso 14, que nós vimos no domingo passado, que era uma declaração que provocaria com certeza reação no meio da sua audiência judaica lá em Roma. Ele disse no verso 14: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então, essa declaração, para os ouvidos de um judeu, soava muito estranho, porque aos judeus foi dada a lei de Deus, e os judeus estavam acostumados a viver debaixo da lei de Deus, e eles pensavam que a lei de Deus era o caminho para a salvação. Agora, Paulo está dizendo que os cristãos em Roma, inclusive os judeus cristãos, eles não estavam mais debaixo da lei. Então, esse tipo de afirmação de Paulo, com certeza provocaria uma reação da parte dos judeus que diriam o seguinte: mas se nós não estamos mais debaixo da lei, na hora que você tira a lei, você não está tirando as barreiras e os limites do certo e do errado, você está tirando as proibições. Então isso não estimula uma pessoa que ouve o que você está dizendo a viver no pecado, já que ela não está mais debaixo da lei. A lei diz: não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Você está dizendo que nós não estamos mais debaixo da lei, então significa que eu posso fazer o que eu quero, ou que as pessoas pensam, ou que as pessoas podem fazer o que elas querem. Essa seria a reação que com certeza brotaria na mente
dos cristãos judeus em Roma quando essa carta estivesse sendo lida para eles. Então Paulo antecipa a questão e ele já traz a resposta. A questão então está no verso 15. E daí? Isso que eu falei, né? Não estamos debaixo da lei, debaixo da graça. E daí? Isso que eu falei significa que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Então, ele está antecipando esse tipo de reação que, com certeza, a sua audiência teria a essa afirmação dele que nós não estamos debaixo da lei e debaixo, mas sim debaixo da graça. Aqui nós precisamos, então, entender o que é que Paulo quer dizer por essas duas expressões. O que é que significa viver debaixo da lei e o que é que significa viver debaixo da graça e por que que essa declaração teria provocado uma reação dos seus ouvintes em Roma, particularmente dos judeus. Viver debaixo da lei, o que é que isso significa? A lei, conforme nós lemos aqui na carta aos Romanos e no restante de toda a Bíblia, é aquela revelação escrita que Deus deu à nação de Israel através de Moisés e que consistia em ordenanças de natureza civil, cerimonial e moral. Exemplos: lei cerimonial, a lei dos sacrifícios, a lei a respeito do sacerdote, a manutenção do templo. Lei civil, leis referentes à guerra, propriedade, herdeiros, herança, casamento. E a lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos. Tudo isso Deus deu a Moisés, é chamada legislação mosaica, foi dada a Moisés no alto do Monte Sinai, depois que Moisés conduziu o povo de Israel em liberdade da terra do Egito. E essa lei que Deus deu à nação de Israel, ela de alguma forma, imperfeita, é verdade, ela está gravada no coração também daqueles que não são judeus. Isso Paulo fala aqui no capítulo 2 da carta aos Romanos, que os gentios que não conhecem a Deus, eles têm, contudo, a forma da lei impressa nos seus corações. Por isso que, mesmo aqueles que nunca ouviram o nome de Moisés, nunca ouviram falar de 10 mandamentos, nunca ouviram falar de evangelho, nunca ouviram falar de Cristo, eles instintivamente, intuitivamente, eles têm noção do que é certo e do que é errado. A prova disso é que todos os povos, por mais primitivos que sejam, eles têm um código de ética, eles têm um código de moral, um código de conduta entre eles, e eles têm uma religião. E eles têm a religião exatamente por isso, porque eles não conseguem, sabem que não conseguem viver à altura daquele padrão que eles têm e que eles precisam então satisfazer os deuses ou apaziguar os deuses. Então, a presença da religião em todo o mundo, em todos os povos, em toda a época, a presença de códigos doutrinários e éticos em todos os povos, todas as raças e etnias, é uma prova do que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1 e 2, que a lei de Deus está gravada no coração das pessoas. Isso quer dizer que mesmo o cara mais bárbaro, mais bruto que existe lá no coração, ele sabe quando ele está fazendo errado. Ele tem uma consciência. Ele sabe a diferença entre o bem e o mal. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. A lei de Deus, quer seja escrita através das tábuas dadas a Moisés, quer seja no coração, coloca a humanidade toda debaixo do pecado e caracteriza o ser humano como sendo um transgressor da lei de Deus. Por isso que Paulo afirma aqui, e a Bíblia toda afirma, que ninguém pode ser salvo mediante a guarda da lei, guardando os preceitos da lei. Não há ninguém que consiga cumprir todas as demandas de Deus, quer seja as demandas na lei de Moisés, quer sejam as demandas na consciência e do coração. O homem sempre se verá como um transgressor, quebrando aquilo que ele acredita que é verdade, fazendo aquilo que ele sabe que é errado e deixando de fazer aquilo que ele sabe, ou porque está escrito, ou porque é intuitivo, aquilo que ele sabe que ele deveria fazer, ou por omissão ou por comissão. Estar debaixo da lei, portanto, é a tentativa que uma pessoa faz, quer seja judeu ou não,
de tentar agradar a Deus ou merecer alguma coisa da parte de Deus com base no seu esforço pessoal, no mérito, nas suas conquistas, na sua dedicação, na sua moralidade, na sua liberalidade, na sua conduta. Qualquer tentativa do ser humano de agradar a Deus o coloca imediatamente debaixo da lei, porque na hora que ele diz assim, eu quero fazer alguma coisa para agradar a Deus, o que é que eu posso fazer para agradar a Deus? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de descanso para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Pronto. Quem pode se salvar? Então, na hora que uma pessoa tenta chegar-se a Deus pelo seu próprio esforço, ela se coloca debaixo da lei e é imediatamente convencida pela lei de que ela está perdida, de que ela fracassou e de que ela não poderá jamais chegar a Deus por si mesmo. Estar debaixo da lei, portanto, viver debaixo da lei é viver escravo do pecado, escravo do mundo, dominado pela carne, condenado e caminhando para a perdição eterna. E essa é a situação de todo ser humano desde Adão, quer judeus, quer sejam gentios. A isso Paulo contrapõe o viver na graça. Verso 15, havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Nós já vimos o que é estar debaixo da lei, mas então o que é que significa estar debaixo da graça? A graça de Deus é aquela maneira graciosa, gratuita, misericordiosa, amorosa, imerecida, pela qual Deus justifica, perdoa, aceita e recebe pecadores perdidos como vocês e como eu. É chamado de graça porque Deus faz isso gratuitamente, sem exigir as obras da lei da parte do homem. Ele faz isso livremente, sem impor condições aos seres humanos, exatamente porque eles não têm condição alguma a cumprir, exatamente porque eles não podem satisfazer o menor dos requerimentos de Deus. Por isso, então, Deus os justifica, perdoa e aceita gratuitamente. Então, viver debaixo da graça é você já ter entendido que debaixo da lei você não pode agradar a Deus, jamais satisfará as suas demandas, e você humildemente recebe gratuitamente o perdão e a salvação que Deus lhe oferece mediante Jesus Cristo, porque é nessa base e nessa somente que Deus pode ser gracioso. Somente porque Cristo Jesus, o Filho de Deus, um de nós, nosso representante, obedeceu à lei quando ele estava aqui nesse mundo, nunca quebrou um mandamento de Deus, e na cruz do Calvário ele levou sobre si a penalidade, a culpa e o castigo que os nossos atos merecem. É que Deus pode livremente justificar o pecador e oferecer-lhe gratuitamente o perdão e a aceitação. É isso que significa estar debaixo da graça, viver na mais completa dependência de Deus para a nossa salvação e para a nossa santificação. Vocês agora podem entender por que esse tipo de declaração levanta preocupação nos judeus. Aqui entre nós, não somos judeus, não tem tradição judaica aqui. Esse tipo de declaração de que a salvação é graciosa, é gratuita, é dada livremente da parte de Deus, sem condições da parte humana, já pode deixar a gente assim dizendo, mas espera aí, isso é bom demais para ser verdade, ou então, quer dizer que eu não tenho que fazer nada? É isso mesmo, eu posso viver de qualquer maneira, não é que você pode viver de qualquer maneira, mas que Deus lhe oferece a justificação gratuitamente. Entre nós já pode gente ficar assim sem entender direito. Imagine quando o judeu ouvisse isso, o judeu que tinha recebido a lei, que recebeu as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos, que foi criado debaixo de toda aquela legislação mosaica, aprendendo que ser circuncidado, não comer determinados alimentos e guardar determinados dias, isso faria com que ele fosse recebido por Deus no dia do juízo final e salvo da condenação. Então o judeu na hora iria dizer assim, mas espera aí, Paulo, isso que você está dizendo, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça,
Então, isso não abre uma porta para o pecado, não fica assim um incentivo para o pecado, e a resposta de Paulo no final do verso 15 é: de modo nenhum. Ao contrário, viver debaixo da lei me torna escravo do pecado. Mas é a graça de Deus que me liberta do poder do pecado para que eu possa servi-lo. É isso que Paulo vai explicar em seguida. E ele começa a explicação no verso 16, citando uma regra, ou um princípio, uma prática que era comum nos seus dias e que tem a ver com o sistema de escravidão. Observe como ele diz no verso 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Para que nós entendamos o verso 16, nós precisamos lembrar de dois aspectos do sistema de escravidão que estava em vigor na época do apóstolo Paulo. A escravidão era muito comum no Império Romano, na época que Paulo escreveu essa carta. Só na cidade de Corinto, os historiadores nos dizem, 1/3 da população era escrava. As pessoas se tornavam escravos naquela época, ou forçados ou voluntariamente. Forçados eram os prisioneiros de guerra, pessoas que foram compradas ou que já nasceram filhos de escravos e não tinha como escapar dessa condição. Mas havia a possibilidade também de uma pessoa se tornar escravo voluntariamente, porque era melhor ser escravo do que ser mendigo. O mendigo vivia na rua, não tinha dormida certa, comida certa, estava sujeito a ser assaltado, morto pelos bandidos que infestavam as cidades de Roma. Então era frequente uma pessoa pobre se oferecer para trabalhar como escravo. Pelo menos ele tinha um patrão, tinha uma casa e tinha comida, e às vezes um saláriozinho. E ele podia juntando, até chegar um dia em que ele poderia comprar sua liberdade e resolver seu problema financeiro. Então a escravidão voluntária era um sistema bastante conhecido naquela época. Há casos, inclusive, de pessoas que se vendiam como escravos para pagar uma dívida que eles haviam contraído. E há casos também de gente que gostava do patrão. Tem histórias nos livros antigos, não é, que falam de escravos que se tornaram como que membros da família. Nasceram na família, cresceram com os filhos do patrão, eram escravos, mas foram bem tratados e, numa certa ocasião, o patrão dizia: você está livre, eu vou te dar a liberdade. Dizia: não, eu quero, se você me aceita, eu continuo aqui. Inclusive, até no Antigo Testamento tem uma lei de Moisés que dizia que se um escravo quisesse, se o patrão liberasse um escravo e o escravo quisesse permanecer com o patrão, então o patrão levava o escravo para a porta, pegava uma chave de fenda e furava a orelha do escravo, né, na madeira da porta, e depois ele estava livre. Um escravo com a orelha furada significava que ele era um escravo voluntário, ele quis ficar com o patrão o resto da sua vida. Então havia essa possibilidade, é de onde vem um antigo brinco, né? Vem desse costume aqui, é brincadeira, claro que é. Então, né? Mas o ponto é que havia a escravidão voluntária. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender, que está por detrás do que Paulo está dizendo aqui. Uma pessoa podia se oferecer voluntariamente como escravo para servir algum patrão. Se o patrão quisesse, então ele estava empregado e se tornava escravo daquela pessoa. Tem um segundo aspecto da escravidão que está por detrás aqui do que Paulo está falando, que era a questão da exclusividade. Uma vez que você se tornava escravo de alguém, você pertencia completamente ao seu dono. Todos os momentos da sua vida de escravo. Você não teria tempo livre para servir a outro patrão. Isso é meio estranho para nós. Aqui eu posso ter um emprego de manhã, à tarde eu posso trabalhar em outro lugar e à noite eu posso tocar violino na Orquestra Municipal de Goiânia. Posso fazer 3 coisas diferentes. Mas o escravo no Império Romano, ele era de dedicação exclusiva ao seu patrão. Todos os minutos do seu dia pertenciam ao seu patrão. Ele não tinha disponibilidade para servir a 2 patrões,
Por isso que Jesus Cristo disse aquela frase que se ficou famosa e virou provérbios, um provérbio: ninguém pode servir a dois senhores. Isso era resultante dessa característica do sistema de escravidão. Uma vez que você era escravo de alguém, você não tinha disponibilidade para servir a outro patrão. Era aquele e somente aquele. Cada escravo tinha somente um patrão. E a esse patrão ele dedicava sua vida, seu tempo, sua força, seus esforços, seus bens, seu corpo, tudo que tinha e era, pertencia àquele patrão exclusivamente, ele não podia ser de mais ninguém. São esses dois princípios que nós encontramos aqui por detrás do verso 16, onde Paulo então faz a aplicação. Ele quer dizer o seguinte: se você se oferecer ao pecado como sendo seu patrão, você não vai ter disponibilidade para servir a Deus. Você vai servir ao pecado. E você vai receber o salário do pecado, que é a morte. Enquanto você for escravo do pecado, você não tem tempo nem condição de servir a Deus, porque você já tem um patrão, e o patrão é o pecado. E o pecado vai lhe dar a sua recompensa, que é a morte. Da mesma forma, se você se oferece a Deus como escravo de Deus, Deus será o seu patrão, e você não terá disponibilidade para servir a outro patrão, o pecado. Você vai levar a sua vida como servo de Deus, e de Deus você vai receber gratuitamente a vida eterna, a justiça, que são os dois resultados que Paulo coloca aqui. Então, vamos ler outra vez o verso 16, tendo agora todo esse pano de fundo em mente. Aí o verso vai ficar claro. Paulo pergunta, esse não sabeis é retórico, né? Porque eles eram cidadãos romanos, os seus leitores, e certamente estavam bem familiarizados com isso. É como se Paulo tivesse assim: vocês não se lembram, né? Vocês não se lembram? Vocês não sabem que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? É aquele princípio que eu falei, da dedicação exclusiva. Você se oferece, você obedece. E agora Paulo faz a aplicação. Seja do pecado para a morte, ou seja, se você se oferece ao pecado para obedecer o pecado, você só pode servir ao pecado e no final você vai ganhar a morte. Seja da obediência para a justiça, ou você se oferece para obedecer a Deus, e aí você vai servir somente a Deus, e no final você vai receber a justiça. Justiça aqui é não somente a justificação, o perdão de pecados que Deus dá àquele que se oferece a Ele, mas também a justiça prática, uma vida justa, uma vida reta e santa. Em contraste, o pecado, ele paga a morte. É o salário que o pecado dá ao seu escravo. A morte aqui nesse mundo, a morte espiritual e a morte eterna que vem depois da morte física. Você percebe aqui dois pontos. Eu quero destacar dois pontos ainda aqui no verso 16. O primeiro deles é que Paulo enfatiza que essa entrega ela é voluntária. Note que ele diz aqui, ele usa o verbo oferecer. Eu me ofereço, ou seja, é uma atitude da minha parte, é uma ação minha. Eu me ofereço ao pecado. É como se eu chegasse para o pecado e dissesse: eu quero ser o seu escravo, eu quero fazer a tua vontade, pecado. Como é que você quer me usar? Me use como você quiser. E o pecado não diz a princípio, mas no final você vai descobrindo, quando chegar no fim do mês, quando chegar o contra-cheque, você vai ver o que é que ele vai pagar. Está dizendo aqui que o pecado vai pagar a morte. É o seu contra-cheque no final do mês, quando você se oferece ao pecado como sendo o seu patrão. Então, é uma atitude voluntária, de entrega. Mesma coisa com relação a Deus. Segundo ponto que eu queria que você notasse é que o contraste que Paulo está fazendo aqui, no final do verso 16, é entre o pecado e a obediência. Ele diz: você pode se oferecer ao pecado, e aí traz morte, ou você pode se oferecer à obediência. Pressupõe-se que a obediência a Deus, isso traz a justiça. O que mostra que a essência do pecado é a desobediência.
O pecado é a desobediência clara, voluntária, consciente, sabida e conhecida a alguma lei de Deus. Ou seja, quando a pessoa se entrega ao pecado, ela não está fazendo isso inocentemente. Ela está fazendo isso como um ato de rebelião contra Deus, porque, como nós já dissemos, a pessoa tem consciência do certo e do errado. Ela sabe o certo e o errado. Muito mais nós que vivemos num país cristão, onde temos acesso à Bíblia, à Palavra de Deus, nós sabemos o que é o certo e errado. Portanto, quando nós nos entregamos ao pecado como escravos, nós estamos cometendo um ato de desobediência àquela verdade que já nos foi revelada e que está gravada no nosso coração. Um passo mais adiante, Paulo agora agradece a Deus que os seus leitores, que Paulo pressupõe que são crentes verdadeiros, eles mudaram de Senhor. Aqui no verso 17 e 18, Paulo agradece a Deus porque os crentes em Roma antigamente eram escravos do pecado, viviam debaixo da lei, mas agora eles foram libertos e são servos de Deus. E eu queria ver com vocês então como é que isso aconteceu. Paulo está dando graças a Deus por isso. E de que maneira ele explica essa mudança de escravos do pecado para escravos de Deus. Está aí no verso 17 e 18, vamos ler mais uma vez. Mas, introduzindo o contraste, não é? Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Antes eles eram escravos do pecado, antes de conhecerem a Jesus, mas agora eles foram feitos servos da justiça. Como é que isso aconteceu? Eu achei difícil, quando estava preparando essa mensagem, saber por onde a gente entra nessa passagem. Eu gostaria de ser como alguns pregadores famosos, que parece que eles tinham um martelinho de ouro, que eles pegavam o texto e faziam assim, pim, ao texto se abria em todas as suas partes, não é? Então, eu queria ter um martelinho desse, para eu pegar num texto e fazer pim, aí o texto se abre e você compreende. Porque às vezes a gente rala para tentar entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Eu vou tentar explicar da seguinte maneira. O que Paulo está dizendo aqui, no verso 17, que é o ponto central do que ele nos transmite aqui, é que Deus entregou aqueles crentes a uma forma que é o molde ou a forma de doutrina que é o Evangelho. E como resultado, eles obedeceram de coração aquilo que eles tinham ouvido. Tem várias coisas que tem que explicar aqui nessa passagem. Paulo fala do Evangelho como se fosse uma doutrina. Veja que ele diz aí no verso 17, que vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina a que vocês foram entregues. Que doutrina é essa? É o Evangelho, é o ensinamento de que somos pecadores, mas Deus, mediante Cristo, nos justifica gratuitamente. É essa a doutrina. Essa doutrina, ela funciona como uma forma. A palavra que está aqui, fostes entregues, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina. Essa palavra forma, na língua grega, é a palavra typos, de onde vem tipográfico, tipologia, e todo mundo sabe o que é um tipo, os mais antigos pelo menos, não é? O jornal antigamente, todo mundo sabia como, tinha gente que trabalhava nisso, montava o jornal colocando as letras eram pequenas formas, não é, que eram organizadas, as palavras eram montadas e depois passava a tinta e jogava no papel branco, não é? E aí a forma, o tipo, ele imprimia o papel e deixava a letra. Então essa palavra tipo vem da palavra grega typos, que está aqui e que foi traduzido como forma, mas pode ser traduzido como molde, como tipo. O que Paulo está dizendo é que a doutrina do Evangelho, ela é como um tipo, é como uma forma, ela molda o coração das pessoas, ela ajusta, ela encaixa o coração das pessoas dentro daquela doutrina.
Terceira coisa que nós temos que notar aqui é que Paulo diz que Deus entregou aquelas pessoas a este molde. É como se Deus pegasse o nosso coração e trouxesse para debaixo da tipografia e o tipógrafo, né? Aí marcou o coração da gente, moldou o coração da gente, fez uma mudança no nosso coração de acordo com a doutrina. Veja se não é isso que ele está dizendo. Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Quem é que nos entregou? Deus. Ao que Ele nos entregou? A forma da doutrina. Essa palavra aqui, o verbo entregar, vocês já conhecem. Está lá no capítulo 1, aquele capítulo tenebroso, né, em que Deus fala da desgraça da raça humana. Veja o que está aqui, no capítulo 1, verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração. Depois no verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. E no verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Notou? Verso 24, Deus os entregou. Verso 26, Deus os entregou. Verso 28, Deus os entregou. Deus entregando as pessoas a alguma coisa. Aqui no capítulo 1, Deus está entregando a humanidade rebelde aos desejos maus do seu próprio coração. Mas aqui no capítulo 6, Ele está entregando os seus eleitos ao Evangelho. É o mesmo verbo. Deus entregou vocês, não aos seus corações, não ao seu próprio pecado, não à sua corrupção, mas Deus entregou vocês ao Evangelho. Que coisa maravilhosa. É por isso que ele começa o versículo dizendo, graças a Deus. Por quê? Porque isso é obra de Deus. Deus podia entregar você ao seu próprio coração, não podia? Mas se você está aqui nessa noite e conhece a Deus e conhece o Evangelho, é porque Deus um dia lhe entregou ao Evangelho e o Evangelho moldou o seu coração. Por isso que ele começa a frase dizendo, graças a Deus, que Deus nos entregou não a nós mesmos, mas a doutrina do Evangelho que molda, que transforma, que muda, que ajusta o meu coração. E note qual é a reação. Qual foi a reação então que Paulo diz que aconteceu? Verso 17, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração. Vocês notam aqui Deus e o homem trabalhando juntos? Conseguem perceber como eu estou vendo aqui? Por um lado, Deus entrega o nosso coração à doutrina como uma forma, e a reação é que eu passo a obedecer de coração. E talvez aqui seja um momento bom para falar da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Muitos irmãos que estão começando a descobrir a fé reformada, eles ficam meio que paralisados com isso, né? Como é que eu faço para relacionar a soberania de Deus à responsabilidade humana? Na salvação sou eu que dou o primeiro passo ou eu espero Deus vir atrás de mim? E como é que eu faço na oração? Eu espero que Deus me dê vontade de orar ou eu oro? E na santificação, eu espero assim que Deus mude o meu coração ou eu faço já uma mudança que eu tenho que fazer? Tem alguns irmãos que ficam meio que paralisados quando eles começam a descobrir um pouco mais da soberania de Deus e como relacionar isso na prática. Aqui é um dos muitos exemplos na Bíblia em que essas duas coisas aparecem juntas sem qualquer explicação do apóstolo Paulo. Deus entregou vocês a forma de doutrina e aqui indica um ato soberano, um ato divino. Deus pegou vocês e entregou. Não é que Deus disse assim, vem cá, você quer ser entregue à forma de doutrina? Você quer? Não, Deus não está perguntando se você quer. Deus entregou você ao Evangelho, e o Evangelho mudou o coração. E qual foi o resultado? Você obedeceu de coração, voluntariamente, alegremente, gozosamente, coração embandeirado, feliz da vida, dizendo, que glória, agora eu entendi, agora eu compreendi a misericórdia de Deus, agora eu compreendi o Evangelho. Mas foi porque Deus lhe entregou ao Evangelho, senão você jamais compreenderia. Mas quando você compreendeu voluntariamente, você compreendeu de toda a alma e de todo o coração. Vê como as duas coisas andam juntas.
Você ora a Deus e diz: Deus, por favor faz isso, por favor faz aquilo, por favor faz aquilo outro. Eu estou orando porque o Senhor mandou que eu orasse. Eu sei que o Senhor já decretou tudo antes da fundação do mundo, mas o Senhor disse que quer que eu ore como um meio de realizar os seus planos. E você sai dali, você ora para trás, e depois que veio a resposta, você diz: Deus, eu sei que o Senhor respondeu às minhas orações, mas isso era exatamente o que o Senhor já tinha planejado antes da fundação do mundo. A mesma coisa na santificação, no dia a dia. Deus já me transportou do reino das trevas para o reino da luz do seu Filho. Ele já me amou, me elegeu, me chamou antes da fundação do mundo. Mas ainda assim é o meu prazer, o meu deleite, o meu dever andar em santidade, dizer não para o pecado, fazer o que é correto, fazer o que é certo, andar em justiça, praticar o que é bom, evitar o pecado, amar o meu próximo, honrar a Deus, respeitar a todos. As duas coisas andam juntas. E aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Quando você tenta entender as duas coisas separadas, ou você cai no hipercalvinismo, você enfatiza tanto a soberania de Deus que você fica paralisado, você não evangeliza, não ora, não se santifica, não faz mais nada. Ou você vai cair no outro extremo de enfatizar tanto a responsabilidade de Deus que Deus se torna um marionete das decisões humanas. Um Deus que fica esperando um homem decidir se o homem quer ou não quer. Um Deus que só vai até onde o homem permite, que só faz aquilo que o homem pede, que só age em resposta à oração. Esse é outro extremo, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é grandioso, é criador, é Senhor, é soberano, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, nada resiste ao seu querer. Ele é Senhor de tudo e de todos. Então nós temos que manter essas coisas juntas. Pela graça dele, ele nos entrega a doutrina do Evangelho. E nós reagimos obedecendo de coração. Por isso que Paulo começa esse versículo dizendo: graças a Deus. Graças a Deus. E aí a conclusão no verso 18: uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. De que maneira eu fui libertado do pecado? Pela doutrina do Evangelho, que moldou o meu coração pela graça de Deus, e a qual eu respondi de coração, obedecendo às demandas de Deus, obedecendo à voz do Evangelho. O que é que significa obedecer à doutrina? Que a doutrina diz: creia, e quando eu creio, eu estou obedecendo. Creia, e eu creio, e isso significa obedecer a Deus. Deixe-me fazer aqui algumas aplicações práticas. De que maneira esse tipo de ensino aqui pode me ajudar no dia a dia? Eu pensei em algumas situações, uma delas eu já apresentei. Quando você se sente meio que paralisado tentando entender a soberania de Deus e sua responsabilidade, tipo assim, na salvação, na oração e na santificação, então essa passagem ela lhe ajuda a ver que a Bíblia apresenta essas duas verdades juntas. Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Não é interessante que nessa passagem, que está lá na carta aos Filipenses, Paulo diz assim: operai desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vocês tanto querer quanto realizar. Casadinho, ó, juntinho. Desenvolva a sua salvação, porque Deus é quem opera em você o desenvolver a salvação. As duas coisas andam juntas. Na hora que você está orando, Deus está agindo. Na hora que você está obedecendo, Deus está agindo. Estão juntas as duas coisas. Não é assim do tipo: primeiro eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Ou Deus faz a parte dele e eu faço a minha. Não, não. São juntas sempre. Quando você está fazendo o que é certo, Deus está fazendo com você. Quando você está orando, a soberania dele está acontecendo e realizando também. Quando você está evangelizando, pregando a palavra de Deus, ele está chamando os seus eleitos através da pregação. Tudo se harmoniza. Essas coisas andam juntas. Então, um conselho: não fique paralisado tentando entender. Até porque tem gente que dá um curto-circuito, e surta mesmo. Já encontrei gente surtada, neocalvinista surtado, novo calvinista absolutamente surtado. Não sei o que fazer, não consigo mais orar, pastor, não consigo mais fazer nada, porque eu não sei quem é que começa, se é Deus ou se sou eu. Gente,
Não é? Não fica, eu vou dizer, não me entenda, não fique esperando por Deus, não. Ele já disse o que é que Ele quer. Ele quer que você ore, quer que você evangelize, quer que você seja santo. Na hora que você fizer isso, Ele vai estar com você. Ele vai estar com você. Essa é uma aplicação prática. Segunda, quando você se sente tentado a pecar e a fazer alguma coisa errada, não busque forças em você mesmo, porque na hora que você fizer isso, você vai se colocar debaixo da lei e vai cair debaixo do domínio da carne e vai ser pior ainda. Na hora que você se sentir tentado a fazer o que não presta, e você sabe do que é que eu estou falando, você deve recorrer à graça de Deus, porque é graça do começo ao fim. Você deve recorrer a esse Deus que em Cristo Jesus já lhe perdoou, já lhe recebeu, já lhe aceitou e lhe livrou do domínio do pecado. Você lembra que agora você é servo de Deus e que, como escravo de Deus, você não tem disponibilidade para atender às demandas do antigo patrão. Você já foi alforriado, você não pertence mais ao antigo patrão, você pertence agora a Deus, portanto você não tem tempo, você não tem disponibilidade para atender ao pecado, por isso você pode dizer não, não e não. Eu não tenho que lhe obedecer, porque eu sirvo ao Deus dos céus, ao Deus gracioso que pagou o meu preço e a quem eu pertenço. Se você caiu em pecado, se você fracassou, isso não significa que você deixou de ser servo de Deus, porque às vezes servos de Deus são indolentes, preguiçosos e descuidados, e às vezes eles traem o seu patrão com o patrão anterior. Isso que acontece quando você cai em pecado e você ofende ao seu patrão, que é Deus, e você se oferece ao seu antigo patrão, é alguma coisa que desagrada o coração de Deus, sem dúvida, que entristece o Espírito Santo de Deus, mas isso não significa que você não é filho de Deus e servo de Deus. A maior prova de que você continua sendo servo de Deus é que você vai se levantar, você vai pedir perdão a Deus, você vai reconhecer os seus pecados, você vai se reconciliar com quem você prejudicou, quem você ofendeu ou com quem você errou, e você vai voltar ao caminho da justiça, porque a graça de Deus lhe levanta e lhe permite isso, lembrando que é graça do começo e ao fim. Por último, quando o pecado parecer para você uma coisinha irrelevante, pequena e justificável, como acontece durante o nosso dia a dia, determinadas coisas erradas, não é? A gente faz porque a gente acha que é pequeno, é justificado, é um mal menor e uma série de outras coisas. Lembre que diante de Deus não existe essa distinção. É claro que existe uma distinção entre você adulterar e matar alguém e você contar o que a gente chama de uma mentirinha branca, né? Mentirinha branca, que não existe, né? Mas o pessoal chama às vezes de uma mentirinha aparentemente inocente. O que é que uma mentirinha aparentemente inocente e um assassinato têm em comum? Eles são diferentes com relação aos efeitos e às consequências, não há dúvida disso, mas eles têm em comum que ambos são quebra da mesma lei de Deus, porque o mesmo Deus que disse não matarás é o mesmo Deus que disse não dirás falso testemunho. Então, nunca o pecado é irrelevante, nunca ele deixa de ter a sua gravidade e a seriedade. E você já aprendeu aqui nesse texto que o salário do pecado é a morte. É isso que o pecado vai lhe dar no final do mês no seu contra-cheque, a morte. É isso que você vai receber dele, do seu empregador. Ao passo que, se você serve a Deus e resolve fazer o que é certo, Deus lhe dará graciosamente a justiça, o perdão de pecados e a santificação aqui nesse mundo. Como é que está a sua vida nessa noite? Queria que você examinasse o seu coração. A palavra de Deus é como espelho, e à medida que ela é ensinada, ela é exposta, você se vê na pregação. Se você de fato veio ouvir a palavra de Deus nessa noite, à medida que o texto ia sendo explicado e a Bíblia ia sendo lida, você ia fazendo uma comparação. Isso que a Bíblia está dizendo e a minha vida.
E a comparação funciona mais ou menos assim. Não, isso aqui eu já experimentei, isso aqui é verdade. Ih, meu Deus, eu estou falhando nisso. Ai, meu Pai, essa mensagem é para mim, isso foi para o meu coração. É verdade, isso que está dizendo é para mim. A pergunta é: o que é que você vai fazer nessa noite? Depois que aqui nessa noite Deus falou o seu coração e Ele deixou muito claro diante de você qual é a vontade dEle, o que é que Ele faz mediante Jesus Cristo, os dois sistemas de salvação, qual o caminho que você vai seguir nessa noite, porque se você sai daqui nessa noite, após ter visto no espelho da Bíblia o estado real da sua alma, e você não toma providência nenhuma, você vai ser igual aquela pessoa que na segunda-feira de manhã acorda para ir para o trabalho, vai no banheiro, se olha no espelho, o cabelo todo desarrumado, a maquiagem toda borrada, os olhos cheios de remela, babando pelo canto da boca, simplesmente olha e vai embora e não faz nada. De que adianta olhar no espelho? De que adianta ouvir sermões? De que adianta ouvir a palavra de Deus? Se você hoje à noite não decide, lembra do oferecei-vos, há uma responsabilidade que é colocada a nós. Se você hoje à noite não diz: Senhor, eu quero me oferecer a Ti completamente, eu não quero mais me oferecer ao pecado para ser instrumento da maldade e da impureza, mas eu quero me oferecer a Ti, por Tua graça e misericórdia, liberta o meu coração. Hoje à noite, quando você chegar em casa, eu podia convidar você para fazer isso aqui hoje à noite, mas geralmente a gente evita fazer isso, porque a gente quer que as pessoas tomem decisões sérias, e às vezes elas fazem isso no calor do momento. Mas então eu digo: volta para casa e nessa noite, diante de Deus, junto com teu marido, com tua esposa, com tua família, com quem for, ou sozinho no seu quarto, mas você procura a Deus e diz: eu quero viver como teu servo. Eu quero viver como servo de Deus, liberto do poder do pecado. Quero viver uma vida santa e reta diante de Ti. Não porque eu tenho forças, mas porque o Senhor promete aqui. Porque o Senhor promete aqui na Tua palavra. Faça isso. E Deus haverá de ouvir a sua oração e abençoar a sua vida. Oremos. Te damos graças, ó Pai, porque não nos entregastes a nós mesmos, mas porque nos entregastes à doutrina, ao Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho. Nos entregaste a esta forma, a esse molde que gravou indelevelmente no nosso coração a Tua graça, a Tua verdade, selada com o Espírito Santo da promessa. Te damos graças porque a Tua misericórdia dura para sempre. Mesmo quando caímos, falhamos, o Senhor se compadece dos que são Teus, dos Teus escravos fracos, e Tu os levanta e os trata como filhos, mais do que escravos, como filhos. Pedimos a Tua misericórdia para aqueles que estão aqui nessa noite, que têm caído, e que têm se comportado como escravos do pecado, embora professem Te conhecer. Pedimos que o Senhor os ajude a entender a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, que eles possam experimentar esta liberdade do domínio do pecado, no viver uma vida santa e reta aqui nesse mundo. Oro pelos que estão sendo tentados, Senhor. Ajuda-os a olhar para a cruz e para a ressurreição, para a graça que o Senhor revelou em Jesus, para que encontrem forças nas Tuas promessas pela fé e não em si mesmos. Abençoa essa igreja, que ela seja feita não de pecadores que se justificam, mas de pecadores salvos pela graça, humildes, que amam, sabem perdoar porque foram perdoados, não críticos ou juízes, mas irmãos e amigos. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.